Minhas amigas, meus amigos do Blog do Jardel, estamos aqui para mais uma importante entrevista com a figura de proa aqui do sindicalismo da Bahia e que está muito em voga, porque está à frente de um movimento justo do ponto de vista reivindicatório e que tem mobilizado muito a sociedade. É um prazer imenso receber hoje aqui para uma troca de ideias, um bate-papo sobre um assunto do momento, o coordenador-geral da PLB Sindicato, Rui Oliveira. E eu vou começar esse bate-papo com o Rui como comecei tantos outros. Agradecendo primeiro a aceitação desse convite, é uma honra para aqui para o Blog do Jardel recebê-lo, né? E pedindo, Rui, que você diga aí aos nossos amigos e amigas um pouco de sua história. Quer dizer, eu a conheço, mas que eles conheçam, onde você nasceu e tal, e como começou, como você chegou até aqui. Quer dizer, como é que você está nessa luta aí? Olha, eu nasci no bairro da Saúde, um bairro pobre, né? Sou de uma família humilde, meus pais criaram 9 filhos, numa casa pequena. Graças a Deus estudei em escola pública, Colégio Severino Vieira, primeira escola, onde tive colegas como Luiz Eduardo Magalhães, que estavam comigo, Germano Tabakoff, né? Paulo Tabakoff, filho dele, Mansur, e que me proporcionou que eu tivesse uma educação pública gratuita e de qualidade. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu era office boy da Secretaria de Educação. Eu e mais 2 companheiros, hoje são personagens também da vida pública e política da cidade. Um é o de Oswaldo Vigas, que é médico e vereador. O outro é Eduardo, que é diretor do Instituto de Biologia da UFBA. Possibilitou que eu estudasse na Casa da França, na época de R. Van der Hagen. Depois tenho no Brasil, Estados Unidos, na Vitória, no ICBA alemão. Fiz 2 faculdades. Sou formado em Química, sou especialista em Química pela UFBA. Tenho mestrado em Química Analítica e Ambiental pela UFBA. Faço consultoria a nível nacional para as universidades, na área de Química e de Educação. Sou professor da rede estadual, sou secretário sindical nacional em Brasília da CNTE, que é a nossa confederação. Sou conselheiro federal do Fundeb nomeado pelo governo Lula. Sou conselheiro estadual de educação aqui na Bahia. E sou separado, tenho um filho de 18 anos, Fernando vai fazer 18 anos dia 1º de junho agora. Tenho uma boa relação com minha ex-mulher, minha ex-companheira, mas somos muitos amigos. Tenho família, adoro família. E estou no movimento sindical há mais de 18 anos, na PLB e dentre outras entidades. É um prazer estar aqui no Blog de Jardel também. É dizer que a gente virou uma cachaça a educação, a luta sindical. Acho que a educação na Bahia, no Brasil, tem melhorado constantemente. Na minha época, para eu contar essa história, eu sou exceção. Hoje não é mais exceção. Os negros de periferia, eles têm uma educação, têm acesso à educação, embora deixe muito a desejar, principalmente nas redes municipais e na rede estadual. Na rede estadual, você tem ideia hoje, depois de 6 anos do governo Wagner, a educação na Bahia não tem um projeto educacional, não existe projeto de educação para a Bahia no governo Wagner. É muito comum no interior você não ter a infraestrutura necessária. Você tem escola da rede estadual que ainda tem mimeógrafo álcool. Na época da informática. Falta materiais básicos, infraestrutura, as escolas não têm merenda escolar, falta luz, falta segurança, falta funcionário de escola. O REDA transformou em matéria paga no interior. Professores contratados pelo IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, como estagiários de História, dando aula de Física, Química e Matemática. E nós estamos lutando para acabar com isso. Achamos que, do plano de vista federal, avançou muito com a implantação do Fundeb, porque proporcionou que as crianças pobres e carentes tivessem creche, pré-escola, educação infantil, é um passo fundamental. É onde começa tudo, porque né? Onde você tem base, claro. Não adianta você educar uma criança, um adolescente de 16 anos, se ele não teve a base. Então, eu acho que é fundamental esse passo. Temos aí o Plano Nacional de Educação, que deve ser votado dia 29 a 30 para a semana no Congresso Nacional, na Comissão Especial. É um Plano Nacional de Educação arrojado, embora temos algumas limitações no que diz respeito ao financiamento. E na Bahia nós estamos lutando uma luta intestinal para garantir que os trabalhadores da educação sejam respeitados. Nós assinamos um acordo no dia 11 de novembro de 2011 com o governo do estado da Bahia. Esse acordo previa que o nosso reajuste salarial seria o mesmo dado pela presidente Dilma ao piso nacional, que foi aprovado pelo governo Lula no Congresso Nacional em 2008. Esse piso foi reajustado para em 22,22% durante o mês de fevereiro, retroativo a janeiro.
no valor de 1.451. O governo, quando soube, ele apostou que iria mudar o cálculo do piso. O governador Wagner, outros governadores foram até Brasília pressionar o presidente Maia, né, para que mudasse, botasse em votação o cálculo do piso salarial sendo pelo INPC. Não conseguiram, perderam a batalha e no dia 10 sentamos com o governo propôs dividir em 2 vezes, novembro de 2012 e abril de 2013, não concordamos, entramos em greve. Uma greve complicada, uma greve que, no primeiro momento, pela primeira vez, e temos greves nacionais. Minas fez 110 dias de greve. Brasília fez agora 60 dias de greve. Piauí fez 86 dias de greve. Aqui, no terceiro dia, se pediu a ilegalidade da greve, dado nunca visto pelo governo republicano. E nós recorremos da medida liminar, conseguimos garantir a greve. O governo não se contentou, tentou negar o acordo, botamos matéria paga no jornal à tarde mostrando o acordo, depois tentou desqualificar quem assinou o acordo, dizendo que era um funcionário de quinto escalão, são os mesmos funcionários do governo que assinaram todos os acordos, a greve da PM, a greve da Polícia Civil, a greve da Saúde, a greve das universidades. Clóvis Caribeck, chamado Coió, conhecido com todo mundo, é da cozinha do governador. Ele assinou esse acordo com o Tamboni, que é da administração. Então, não conseguiram, cortaram o nosso salário, por conta do corte de salário. Já morreram 2 professoras de infarto, uma de Salvador, outra de Ilhéus. Continuamos resistimos, e agora o governo, mais uma vez, tenta convencer a categoria a voltar, dizendo que devolveria o salário cortado de abril e não cortaria o de maio. Por unanimidade. Seria o ganho da greve, então? Seria o grande ganho. Nós, enquanto sindicalistas da escola que fomos do governador... É isso que eu queria lhe perguntar, porque vocês estão vendo a dificuldade que eu vou ter de entrevistar ele. Já praticamente acabou a entrevista que ele abordou todos os temas. O que mostra o seu conhecimento e a legitimidade que ele tem para conduzir esse movimento e a condução que tem dado a PLB Sindicato. Fala uma coisa, você militante sindical, portanto, mas militante sindical, fundamentalmente, apesar de ser filiado a um partido político, ao PCdoB, mas sua militância é sindical. Você já colocou aí, é mais ou menos da mesma geração de vários sindicalistas baianos que chegaram ao poder e que estão aí exercendo o poder. O governador Wagner, que inquestionavelmente, eu dou esse depoimento do ponto de vista pessoal, é uma pessoa liana, correta, no trato pessoal, sempre muito bem educado, um gentleman, um cavalheiro. A que você atribui essa dificuldade que eles estão tendo de negociar com vocês? Seria isso, eu já ouvi uma tese de que Wagner tem muito essa preocupação, né? Ele tem essa preocupação pessoal de que não confundam esse jeito dele com falta de autoridade. O que faz, por vezes, que ele exerça posição autoritária para mostrar que tem autoridade, né? Você acha que está por aí, alguma coisa nesse sentido, ele não querer conversar e arcar com todo esse desgaste para a educação da Bahia e para ele próprio politicamente? Olha, no movimento sindical tem uma tese na área de funcionalismo público de que o governo quer derrotar a greve por conta de mostrar para outras categorias que serão derrotadas, o que não faz sentido. Na minha opinião, o governo ele foi, digamos assim, não conseguiu vencer a batalha, que ele apostava que seria mudar o cálculo do INPC, né? Apostou mal e deveria ter a humildade de dizer, olha, eu estou com dificuldade, vamos sentar aqui e negociar, já que o governador se diz um hábil negociador. É a fama se que ele tem. se diz hábil negociador, então ele não pode impor, porque negociação pressupõe que você abra a mão de ambos os lados. Claro. E sentem para negociar. Porque o que não pode é prejudicar 1.100.000 alunos da rede estadual que já estão prejudicados. E a responsabilidade e o prejuízo não pode ser colocado na conta da PLB Sindicato, na conta dos professores e dos trabalhadores. Acho que também tem um problema de assessoria. Eu vejo o governo muito dividido, como se fosse um cabo de guerra, grupos internos. Porque o governo é um mix de partidos políticos, de posições políticas que vão desde a direita até a esquerda. Então, complicado. Provavelmente... Cabe tudo, né? Um balaião que cabe tudo lá dentro. Provavelmente, algumas pessoas com uma certa influência e ascendência com o governador, puxa de um lado, dizendo que não ceda, porque vai ter oportunidade de outras categorias, como os médicos, os trabalhadores da saúde, os policiais civis entrarem em greve também,
como se greve fosse o fim do mundo. Greve... Agora, Rui, veja bem, tem um outro dado aí, dentro disso que você está colocando, que desmistifica um pouco essa história de hábil negociador e de um governo republicano e um governo democrático. Porque é o segundo movimento paredista, né? O segundo movimento grevista com legitimidade, justas reivindicações, apesar do da polícia se dizer que desvirtuou um pouco na forma, né? Que é preciso que o cardeal primário do Brasil seja chamado a intermediar negociações. Por mais legitimidade que tenha o Dom Murilo, e tem, é uma figura, e negociação é sempre bom ter mais gente negociando, não é complicado, você tem um governo dirigido por um sindicalista, com vários sindicalistas no seu corpo funcional, e que não consegue lhe chamar a direção do APLB, fazer uma reunião clara, transparente e pública com os professores e explicar essa questão. E mais, complementando essa pergunta para lhe dar tempo, por que não se sente e se mostra efetivamente como está sendo gasto os recursos do Fundeb? É uma coisa pouco transparente, você não acha? Quer dizer, o Fundeb também não teria que estar servindo para melhorar o salário do funcionário, do São duas questões. Primeiro, o governo tomou uma posição muito equivocada que, ele disse para a imprensa que deu 22,22% somente para os professores primários, professores com formação de nível médio e licenciatura curta e não licenciado. Na realidade, ele não deu um tostão. Ele pegou a remuneração de um professor, transformou em subsídio e disse que o subsídio de 1.600 é maior do que o piso de 1.451. Ele não deu um tostão, anulou, acabou com todas as gratificações de ativos e inativos, prejudicou milhares de professores e nós estamos contestando na justiça porque, primeiro, desrespeitou a lei do Fundeb. A lei do piso salarial estabelece que você não pode agregar vantagem para formar salário base. Segundo, ele acabou o salário base, que isso permanece na lei do piso. E transformar salário em subsídio é inconstitucional e nós estamos com a DIN via confederação. Então, o governo, ao fazer essa movimentação, ele está tomando uma posição de não querer dialogar e querer impor com a sua força, já que, pela primeira vez, até nem na época do ACM, o governo teve tanto deputado do seu lado. É verdade. Né? Deputados que não sabiam nem o que estava votando. É verdade. Nem o que estava votando, não sabia o conteúdo da matéria, mas para preservar seus cargos. Tanta mediocridade. Né? Para preservar seus cargos, votaram sem saber. O que mostra o descontentamento da categoria em relação ao deputado. Quanto ao Fundeb, nós entramos com ação no Ministério Público, dizendo que gostaríamos que o Ministério Público, né, se pronunciasse, porque o governo não prestou conta das contas do Fundeb, e nós estamos querendo uma saída. Eu, pessoalmente, fui a Brasília, enquanto dirigente nacional da CNTE, sentei com o representante do MEC, sentei com o ex-governador do Acre, chamado Binho, que é Arnóbio, que é o secretário nacional de articulação. Ele conseguiu uma saída da greve no Piauí, dizendo da seguinte forma: o que tivesse no orçamento do governo do Piauí para construção e reparo de escola, o mesmo valor o MEC repassaria para o Piauí e esse valor orçado no Piauí daria para pagar os professores. O Piauí, que estava em greve, só tinha dado 8%, conseguiu, com o dinheiro de reparo e construção de escola repassado pelo MEC, pagar os 22 parcelado em 4 vezes para todos e a greve acabou. Só falta o governo solicitado do MEC esse recurso. E essa era uma proposta que podia dar fim ao problema. Até agora, nós falamos para a bancada dos deputados da situação, falamos com o Ministério Público, colocamos essa posição e até agora o governo quer fazer impor a sua vontade de... Para se dizer vitorioso no movimento. Dando uma de letar semuar, o Estado sou eu. É a história da autoridade. E dizer que tem que impor a sua autoridade. E, ao mesmo tempo, o governador que quer impor autoridade pega nesse momento, e aí já é uma posição nossa, uma crítica, uma avaliação, nesse momento que a Bahia enfrenta uma dificuldade grave como essa dos professores. Vinha vindo de um problema na polícia, problema de seca, o governador vai a Roma ver o Papa, e agora vai aos Estados Unidos para uma missão que ninguém sabe o que é, deixando essa sensação de pouca importância de abandono do Estado. Mas deixa eu lhe falar outra coisa, Rui. Eu tenho sentido uma clara tentativa do governo, enquanto instituição, nas suas manifestações, de jogar a categoria contra a sociedade, contra a população. Aí eu lhe coloco o seguinte: como ficam os alunos? Qual é a visão e a preocupação que vocês têm? Como é que vocês imaginam isso? Vocês admitem depois repor aulas, fazer um esforço para preservar
os alunos e manter essa visão que a sociedade tem, e eu tenho, né, de professores como figuras abnegadas que trabalham normalmente sem as condições adequadas, né, sem as condições de acesso a informações, a renovação de conhecimento permanentemente, e na Bahia isso tem se agravado. Como é que você está vendo isso? Como é que você acha que deve ser tratada a questão dos alunos? Olha, eu falei para o Ministério Público ontem, ao doutor Wellington Caribé, dizendo o seguinte: olha, não adianta o governo tentar derrotar a categoria, porque no processo ensino-aprendizagem tem um componente muito forte chamado motivação. Se os professores forem derrotados, quando voltarem, não tem motivação para o processo ensino-aprendizagem. Então, isso, consequentemente, vai prejudicar mais ainda a educação pública na Bahia. Então, é necessário ter uma mediação. Segundo, tem que desmistificar que escola pública, da forma como está sendo gerenciada, gestada, ela não oferece as mínimas condições para aluno disputar vestibular nenhum. Né? Então não adianta. Você tem em Salvador, no subúrbio de Salvador, pessoas dando aula, estagiário de história dando aula de física, química e matemática, que deveria ter uma ação do Ministério Público. Você tem a falta de professores no interior, muito grande, que via também pegar o Ministério Público. Você não tem a questão da violência, né? De noite, aqui em Salvador, por exemplo, os professores de determinadas escolas saem em comboio, porque senão são assaltados, porque não tem segurança pública. Você tem dengue nas escolas, é outro caso de saúde pública. Então a educação não pode ser vista... Treinamento deficiente, né? Sem escola para Então, você tem todo esse conjunto de questões que são críticas, que vão fazer com que tenha uma influência negativa na educação dessa criançada. Nós sempre tivemos o compromisso com o aluno. Nós fizemos, os pais fizeram uma assembleia na terça-feira, no colégio Rafael Serra Vale, tomaram uma posição que, se o governador não sentar com a categoria até o dia 30, eles, pais, vão acampar na governadoria. Isso está o presidente da Associação de Pais e Alunos do colégio Rafael Serra Vale, é o Taepson Moura. Eles tomaram uma posição, vieram na nossa assembleia, na terça-feira depois, prestaram solidariedade. Os alunos saíram em caminhada, muitos alunos da Rota do Abacaxi até o Iguatemi, em solidariedade. Temos passeata de aluno em Feira de Santana, em Ilhéus, em Itabuna, Irecê, Conquista, em todas as regiões. O movimento tem uma aceitação muito forte. Agora é necessário chegar numa situação que tenha uma saída. A nós não interessa prejudicar nenhum aluno, mas também não interessa a gente sair derrotado da greve por um capricho de quem quer que seja. Então, temos que sentar, encontrar um meio termo e sair para uma mediação. Acho que não tem aqui vitoriosos e derrotados. Não é esse o objetivo. Esse não é. Agora, tem que fazer tem que sair um vitorioso, que é a educação da Bahia. A educação tem que ser vitoriosa. Agora, nós temos que sentar e mediar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em 2010, quando eu fui candidato a governador, eu apresentei uma série de alternativas, de projetos que eu imaginava viável para a educação, mas não é o momento de se tratar isso. O que eu queria perguntar é o seguinte: no início da sua fala, você falou da sua história e disse que você é fruto da educação pública. Outra geração lá atrás também foi. Eu tiro por meu pai. Meu pai foi, do início até se formar, escola pública. Foi lá do Central e tal. E isso. Tantos baianos foram formados na escola pública. Isso hoje caiu muito, né? Qual que é a sua ideia? O que é preciso fazer para que a escola pública na Bahia, não vou nem falar no Brasil, na Bahia, melhore, alavanque? Até porque esse é um governo que chegou em 2006 com uma proposta de mudança. Foi o que me seduziu a apoiá-lo. Eu, pessoalmente, me decepcionei logo no início. Mas paciência, é uma outra história, não é momento de tratar disso. Na sua visão, o que é que falta na educação da Bahia? O que é que precisa ser feito? O que é que esse governo não tem feito do ponto de vista da qualificação melhor do professor, das alternativas, das opções, do aluno, de participação? Enfim, o que é que precisa ser feito na educação da Bahia, na sua visão, com a experiência que você tem? Eu acho o seguinte: nós temos um quadro nacional, 90% dos alunos que frequentam a educação básica é compreendida em creche, pré-escola, educação infantil, fundamental e médio. 90% dos que estão matriculados são alunos de escola pública e 10% do setor particular. Quando nós vamos para a universidade, a pirâmide é invertida. Nas federais, 90% dos alunos das federais são oriundos de educação de escola particular. Então a gente precisa ter perspectiva nacional de mudar e inverter esse quadro. Bom, o governo federal tem feito algumas alternativas boas.
creche, pré-escola, educação infantil, na Bahia. Que precisamos fazer sair do papel. Na Bahia, eu acho que a gente podia trabalhar de forma articulada, porque não existe uma articulação entre o Estado e os municípios. O que existe é uma imposição do Estado. Falta um projeto, claro, do Estado. Falta um projeto de educação, né? Na Bahia. E precisamos ter um projeto articulado. O município atuaria prioritariamente no ensino fundamental, creche, pré-escola e nas 5 primeiras séries, e o Estado assumiria o resto. Só que o Estado impõe a municipalização do ensino. Não dá contrapartida de recurso. Não tem contrapartida. Não se articula, porque o grande problema dessa greve é, se a greve continua e a gente começa a repor aula até fevereiro, a matrícula estrangulou, porque quem alimenta o Estado é o município, que termina em dezembro. É um problemão. Não vai ter aluno da rede municipal para a rede estadual. Não vai ter. Mas voltando, poderíamos trabalhar com escola de tempo integral, que tem um projeto do governo federal, que é o Mais Educação, onde a gente teria de manhã as aulas tradicionais e de tarde oficinas, onde os alunos ficariam na escola com toda a sua infraestrutura de alimentação, esporte, saúde, lazer, para que tenha integração. A outra coisa seria garantir que quem é do bairro ficasse com as escolas nos bairros, porque muita gente sai do bairro para o centro. Isso gasta também mobilidade urbana, e tem problema de infraestrutura de transporte que a cidade não oferece. Mas o mais fundamental era ter um projeto educacional que colocasse o aluno na perspectiva de começar na creche e ele tivesse assegurado, através de bônus, de um cheque educação, eu fiz essa proposta, um cheque educação até a universidade. Né? Até a universidade. Você evitaria o que eles chamam, o que os técnicos, porque para mim, educação é investimento, não é custo. Mas para os técnicos, reprovação, abandono escolar, tudo isso é fruto de investimento. Porque ele diz que vai gastar 2 vezes com a mesma pessoa. Então, a gente podia fazer uma política de formação para professor. Que não tem, né? A Bahia é o estado que tem o pior número de professores que têm formação. É verdade. A Bahia, qualitativamente, é o estado que tem o maior número de analfabetos do Brasil. Os indicadores da Bahia na educação são terríveis. Aí quando você pega, juntando o IDEB com o IDH, você tem aí 247 municípios na região da seca. Quando você vai pegar a seca, subnutrição, a formação, a pobreza com a educação, aí fecha o caixão. Então você vai ter uma educação para poucos, gasta muito, gasta mal e não vai ter um resultado que é melhorar a vida do baiano. Eu acho que a gente poderia pensar no projeto macro para a educação na Bahia, né, articulado com os municípios, cada um com a sua responsabilidade social, não imposta, mas articulada no convencimento, vendo o que é melhor para os dois. E a gente poderia tirar a Bahia do atraso. Agora, Rui, você falou aí no início, do que aconteceu no Piauí na negociação da greve. Eu tenho acesso a esses dados e sei que todos os indicadores qualitativos da educação da Bahia estão muito ruins. Aí eu lhe faço uma pergunta, você que conhece profundamente isso. Em outros estados da federação, tem se avançado? Tem. Vou dar um exemplo, Pernambuco. Vamos falar do Nordeste. A Bahia, em relação à educação, perde muito. O pior indicador é o Maranhão. O Piauí também melhorou bastante, né? Porque o Piauí estava numa situação de miséria total e saiu. Mas conseguiu avançar. Conseguiu avançar. Então, o Pernambuco é o melhor modelo. Pernambuco, Ceará também está muito bem. E eu creio que o modelo do Piauí, porque o Piauí tem uma contradição, que assim, o Piauí é o estado mais pobre da federação, salvo engano. Da federação. É verdade. Né? Em termos de concentração de renda, tudo isso. Mas ele conseguiu dar um salto via educação. Pegando a realidade dele. Porque eu lembro que o Piauí, um professor de nível superior, há 8 anos atrás, ganhava ganhava salário mínimo. A remuneração era para chegar ao mínimo, professor de nível superior. Quando veio o piso, foi um Deus nos acuda. Então, o Piauí teve que, você sabe que se o Estado ou o município comprovar que não tem condição de sua receita pagar o piso salarial, a União complementa. Claro. A União complementa. E eu queria ver, acho que você podia também ver essa questão, aqui na Bahia, eu tive com alguns advogados agora, porque na época do Fundef, a Bahia entrou com uma ação
querendo a complementação, que foi feito o cálculo errado do custo aluno-qualidade. É muito, se não me engano, 8 bilhões. Dinheiro. E está lá, falta o governo daqui se mobilizar para cobrar a contrapartida da União, que tem que devolver esse dinheiro para a Bahia. Na época. Então era bom ver, porque me ligaram alguns advogados lá de Brasília, tem essa ação que já foi ganha, já foi no seu termo jurídico, mas não tem mais recursos. Já transitou em julgado. Transitou e julgou, então teria que ver mais recursos para a Bahia. E a função dos deputados eu vou ver isso daí, independente de bancada, independente porque o que vem é para a Bahia. Claro. Rui, uma outra coisa, até para você ter a oportunidade de esclarecer, uma outra tentativa do governo tem sido de tentar qualificar isso como um movimento político fruto da sua filiação ao PCdoB. Né? Evidentemente que o fato de você ter uma militância partidária não o desobriga de suas funções sindicais. Mas, recentemente, eu li na imprensa que a direção do PCdoB teria feito uma manifestação qualquer de censura pública à sua posição. Como é que você se posiciona nisso? Como é que você distingue essa questão da sua legítima opção partidária com a sua militância sindical e com a defesa da categoria? É importante também você colocar para que não... Eu quero que isso seja um bate-papo de esclarecimento para a sociedade. Olha, primeiro que eu tenho muito orgulho de ser militante do PCdoB. Nunca tive outro partido, nunca fui de outro partido, embora atuasse na época no MDB. Mas era do PCdoB. Na época de Chico Pinto. Na época o partido era... Isso, era o guarda-chuva. Era o guarda-chuva, o grande guarda-chuva da democracia. Então, muito tranquilo. Sou da direção estadual do PCdoB, não é da agora. Tenho militância, tenho um compromisso. E, para mim, assim, o PCdoB tomou uma posição, não a direção, o secretariado, uma fração, vai ser discutida ainda na direção. E foi vazada essa informação por conta das questões políticas do PCdoB dentro do projeto político do governo Wagner. Eu disse ao presidente Daniel Almeida, liguei para ele, disse que tomei conhecimento pela imprensa, mas disse para ele, olha, entre o governo e o movimento, eu vou ficar com o movimento. Porque a gente tem que discutir uma coisa chamada autonomia e liberdade sindical. Perfeito. Independente de ter apoiado o governo Wagner, independente de estar no governo Wagner, no meu partido, mas o movimento tem que ser respeitado até para não ser desestabilizado. Ontem, Marcelo Nilo, num debate com o Bocão, ele perguntou que eu estava no movimento, que essa greve era uma greve política, porque eu era candidato a vereador. Aí eu disse, olha Marcelo, primeiro que eu não sou candidato a vereador, o meu partido está colocando o meu nome para ser examinado na convenção do meu partido, para ser vereador, para ajudar o partido. Agora, eu quero lhe dizer que se depender de mim, vou fazer de tudo para não ser candidato a vereador, porque eu tenho um compromisso com a categoria. Professores. Então, pode ficar tranquilo, se for por isso, eu não tenho nenhuma pretensão, até porque eu não tenho pretensão de ser carreira para ganhar dinheiro como vereador. Eu sou um mestre em Química Analítica Ambiental, só tenho 80 pessoas no Brasil com essa formação, trabalho e ganho relativamente bem, então não preciso ganhar 7.500 para ser vereador. Rui, algo mais que você queira acrescentar, um esclarecimento objetivo, falando direto com a sociedade, algum tipo de colocação, que tipo de ajuda se pode ter, que tipo de trabalho se pode fazer para que se chegue a um bom termo, como você disse, que desse embate, desse legítimo funcionamento dos professores, que efetivamente recebem mal, ganham mal, não têm a qualificação necessária do ponto de vista do investimento do Estado, como deveria ter, não tem infraestrutura adequada a fazer sua educação, seu trabalho fazendo educação de qualidade. O que é que você gostaria de dizer em palavras finais aí para os amigos e amigas do blog? Primeiro eu queria agradecer ao blog do Gedel, mas fazer alguma consideração. Eu acho que a educação no país tem que ser levada muito a sério e todo dia. Vejam bem, nós tivemos uma greve de polícia militar. Veio general, veio ministro, todo mundo veio para cá para terminar a greve. E encontrar um caminho imediatamente. Verdade. Temos agora uma greve de rodoviária que a cidade toda está travada, todo mundo quer resolver. Temos 44 dias de greve da educação. E não é só aqui. Teve greve de 86 dias, de 110. E a sociedade fica parada. Então a gente precisa dizer que a responsabilidade pela educação não é só de quem faz a educação, é de toda a sociedade. Perfeito. Porque se o aluno, se nossa população tivesse uma educação pública de qualidade, o número de violência diminuiria,
o número de assassinatos, que é altíssimo na Bahia, em Salvador, iria diminuir. O número de doenças, não se pode imaginar, hoje, 2012, se morrer de dengue, cólera, lepra, doenças que foram do século XIX. É inadmissível isso. Inadmissível você não exercer cidadania, não reconhecer seus direitos. Então, isso é a maioria do povo baiano e brasileiro que frequentam a escola pública. Então, a escola, quando eu frequentei, o Colégio Severino Vieira, meu pai foi do Central, era uma escola que a classe média estava naquela escola. Verdade. Como ele disse, eu fui colega de Luiz Eduardo Magalhães, fui colega de Paulo Tabakoff, fui colega de Mansur, fui colega de Carrera, fui colega de um monte de gente de dinheiro e eu era pobre e frequentava aquela escola. Então, era escola pública de qualidade. Perfeito. Então, trazer, não é ressentimento não. É fazer com que essa escola funcione é bom para a sociedade. Nós temos escola pública boas, muito boas escolas públicas. Agora, o que falta é fiscalização, porque se meu filho estuda em escola particular, estuda no Sartre, se tiver alguma coisa lá no Sartre e eu notar que meu filho está qualquer coisa, eu sou acionado e vou para lá. Na pública, a mãe ou os pais só vão quando a menina está grávida, quando o menino chegou do grado. Quer dizer, é a falta de cidadania, de articulação política e emancipação dessa sociedade que precisa ser, chamada a atenção. Perfeito. Então, você tem 44 dias de greve. É um absurdo. O governador viaja, vai para a Europa, vai para Paris, vai para o Papa e a greve continua. Aí, como é que fica? Rui, você falou aí já no meio da coisa, eu queria ver se pegava agora só como final, para que ficasse uma coisa bastante clara. Qual é a proposta que você poderia levar à categoria e acha, seu sentimento, sua experiência, que seria aprovada pela categoria? O que é que resolveria esse impasse? Olha, a categoria, já discutimos na Assembleia retrasada, de que aceita discutir o parcelamento da dívida do governo conosco dos 22,22. Aceita discutir o parcelamento como um gesto de sentar à mesa para sair. Se o governo sentar à mesa, não significa que pode aceitar ou não. Pode fazer uma contraproposição para a gente analisar. Claro. Então, o fundamental mesmo é a gente deixar sair do pedestal, sentar e negociar. Até porque não dá para acreditar nessa história de que o governo não sabia do acordo que os seus indicados, os seus prepostos assinaram em seu nome. Aí não. Aí, esse é o pior dos argumentos, realmente. Essa história não existe essa história. O governo sabia do acordo, sabia da movimentação, ele apostou errado, apostou no 6,5 do INPC, deu os 22 de Dilma, até porque deu os 22 de Dilma, não foi por quê? Porque a bancada do PT queria os 6,5, os governadores. Você viu que o Tarso Genro brigou com o Mercadante. O problema interno do PT era tinha que alavancar a candidatura de Haddad em São Paulo. E Haddad estava deixando o ministério, então não é deixar ele, Haddad, ex-ministro da Educação, tirar 22 e voltar para 6,5. A decisão foi política, que foi correta e é real. Pronto, minhas amigas e meus amigos, eu espero ter dado aqui o Blog do Gedel uma contribuição nesse debate. Né? Evidentemente que como cidadão eu não me coloco nem como político, mas como militante de partido político também, Rui, nós estamos à disposição, se de alguma forma puder contribuir para o fim desse impasse, estamos aí à disposição para ajudar. Esperamos ter contribuído efetivamente, vocês ouviram aqui a palavra de um homem preparado, um homem que está dando uma demonstração de ponderação, de comedimento e de busca de solução. Evidentemente, busca de solução que não pode ser vista como rendição na defesa de suas teses, de suas posições e na defesa de uma categoria fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Ao terminar, eu quero agradecer a sua presença, parabenizar pela forma que colocou e dizer de forma clara que o Blog do Gedel está aberto. Se o governador Jacques Wagner também quiser falar sobre seus caminhos, suas razões aí em relação a esse e outros assuntos, é só sua assessoria entrar em contato com a nossa produção e estamos aqui de portas abertas para recebê-lo também, se achar em determinado momento conveniente. Muito obrigado a vocês e parabéns pela forma que está conduzindo o processo.